essa possibilidade das academias, dos professores pagarem impostos sobre as lutas, né? Sobre o fato de você dar luta. Quem está querendo isso é a Confederação Nacional, né, de Educação Física, mas isso aí nós vamos discutir. Mas nada melhor do que discutir isso, Murilo Bustamante, essa fera aqui do jiu-jitsu, das lutas, e sabe muito bem, Murilo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui para discutir esse assunto tão polêmico, né? E eu tive a ideia de chamar, porque você já entrou falando muito bem lá na Câmara Municipal. Quando você soube, você ainda não estava muito por dentro do assunto? Na verdade, eu estava num evento de luta e o Carlos, da revista Tatame, o Marcos me entrevistou e perguntou sobre o que eu achava da volta do controle das artes marciais pelo CONFEF e pelo CREF. E eu fiquei surpreso com essa possibilidade, porque isso já aconteceu no passado, e é um tema pacificado pela justiça, né? Hoje em dia, os professores só se reportam às confederações e federações de luta, que eu acho mais correto, né? Então, essa discussão me surpreendeu. Fui convidado a participar de uma audiência pública na Câmara, me posicionei novamente. Eu acho que essa é uma discussão que não cabe mais, né? Eu acho que a arte marcial é uma atividade muito diferenciada da educação física, né? A educação física é sobre atividade física, treinamento físico, muito importante, né? Muito louvável. Treinei muito com treinadores físicos e preparadores físicos que realmente têm que saber, têm que trilhar uma faculdade, têm que cursar uma faculdade para saber o que eles vão ensinar. Mas na parte da luta, não. Na parte da luta é muito específico. É um curso técnico que você faz e você, na verdade, para lecionar, demora muito mais do que um curso numa faculdade de educação física, que demora de 4 anos e meio, no máximo, talvez 5 anos. Você ganhar uma faixa preta para você poder realmente dar aulas, uma média de 8 a 10 anos, a não ser um fenômeno, isso pelos critérios da Confederação Brasileira e da Federação Internacional, que no tempo mínimo são 5 anos e meio. Se você tiver um fenômeno aí, um competidor, que aparece a cada, sei lá, tantos anos, ele pode conseguir esse feito. Mas a média realmente, para você conseguir se formar num faixa preta e um professor, é pelo menos de 8 a 10 anos, né? Então é um trabalho longo, é um aprendizado longo, é uma jornada longa, que você não aprende numa faculdade de educação física, né? O que está por trás disso tudo, Murilo? Olha, esse assunto já estava pacificado, como eu falei, e surgiu um projeto de lei do deputado Júlio César, em Brasília, que propõe justamente isso, tudo que já está acontecendo, né? Que é a prática do esporte, o ensino do esporte, que os professores se reportassem justamente às federações e confederações. E aí, como levantou essa bola novamente, apareceu o CONFEF, sugerindo a obrigatoriedade de que os professores de artes marciais tivessem que ser formados em educação física, que, ao meu ver, é uma coisa completamente desnecessária, né? Como eu já expliquei, a arte marcial é uma área muito técnica, que você não vai aprender na universidade, você vai aprender todos os conceitos, né? Todas as técnicas, a filosofia dentro de uma academia e não numa universidade, o que é mais importante, né? O que o atleta de arte marcial faz de atividade de educação física, exercícios de educação física, é muito pouco. Você pode fazer um polichinelo, uma flexão, um aquecimento, mas todos os outros movimentos são técnicos, são socos, são chutes, são projeções, são rolamentos, né? São treinamentos de aprender a cair, são técnicas de artes marciais, e cada uma muito peculiar na sua filosofia. Você tem a capoeira, que é brasileira com a parte africana, né? E você tem o taekwondo, que veio da Coreia, você tem o jiu-jitsu, o judô, que vieram do Japão, então Krav Maga, que é israelense. Então você tem diversas artes marciais, cada uma com a sua história, com a sua filosofia.
Então, na minha opinião, é um absurdo o CONFEF querer tomar conta o que já aconteceu no passado, né? Eu vivi isso, onde a gente tinha que se reportar ao CREF, no Rio de Janeiro. Eles davam cursos, né? Vendiam apostilas, cobravam mensalidade. Envolve, de certa forma, uma parte comercial, que eu acho que uma parte do interesse do CONFEF é realmente aumentar a arrecadação deles. Mas, em termos reais, não faz o menor sentido eles tomarem conta e regularem as artes marciais no Brasil. Você vai brigar, vocês estão dispostos a brigar até o fim, né? Com certeza, essa briga é minha. Eu dou aulas, eu tenho o notório saber, eu dou aulas há mais de 35 anos. Quando o CONFEF, o CREF, eu nunca me reportei a eles, nunca paguei uma taxa em relação a artes marciais. Hoje em dia, até eu pago o CREF na minha academia, porque eu tenho atividades físicas também. Eu tenho professores, eu tenho aulas de funcional. Então, eu acho que nessa área, realmente, a gente tem que se reportar ao Conselho de Educação Física, porque é a área deles, né? Eu tenho um professor formado que dá aula de funcional, mas a parte de arte marcial da minha academia não devo menor satisfação ao CREF ou ao CONFEF, porque isso eu devo satisfação às confederações, à Confederação Brasileira Internacional e à Federação do Rio de Janeiro. Esses que são os órgãos realmente responsáveis por regular o esporte. Sua academia fica na Lagoa? Minha academia fica dentro da BB da Lagoa. Dentro da BB da Lagoa. Vamos mostrar, Pedrão, o vereador Ará falando de uma maneira bem enfática, né? Quando você estava presente, não estava? Vamos botar o fone aqui. Você estava presente naquele dia? Eu estava presente. Teve um discurso dele há pouco tempo, agora essa semana, que eu não estava presente, mas ele falou muito bem, né, então na Câmara. Vamos ouvir? Vamos lá, Pedrão, peraí, só um instantinho. Segura para o Murilo botar. Esse discurso dele foi muito bom, eu não estava presente, mas ele falou muito bem. Pode botar, Miguel. Tudo desse projeto que propõe a obrigatoriedade ao professor de lutas e artes marciais de cursar uma faculdade que não se trata do assunto que esse professor ensina. É uma tremenda covardia. Em pleno 2024, burocratizar, onerar, temos que ficar atentos. Isso iria gerar desemprego, clandestinidade. Você não pode dar mais aula, vai ter que fazer agora uma faculdade que nem trata do tema que você ensina. O professor, o instrutor vai começar a se esconder, a ter que fugir de uma fiscalização, de uma autoridade policial. Isso é um tremendo absurdo, uma tremenda covardia. O fiscal já foi embora, mestre, pode voltar. O fiscal não vai vir hoje. Jamais imaginei que esses professores que proporcionam tantos benefícios à nossa sociedade podem passar por isso. Aí daqui a pouco vão ter as caças bruxas. Você dá aula de karatê, você dá aula de muay thai, você dá aula de boxe, sua autorização, aí tua autorização do CREF, do CONFEF, se ele não tiver a faculdade, se ele não tiver esse curso, ele está fora, sendo conduzidos por autoridades policiais, respondendo processos por exercício ilegal da profissão. Não podemos tolir esses mestres, esses samurais, esses faixas pretas de passarem adiante os seus ensinamentos e de exercerem os seus ofícios. Isso está mais para um projeto financeiro, de arrecadação, no meu ponto de vista. É importante a comunidade das lutas e todas as cidades do país falem com os seus deputados, alertem os seus deputados para que essa emenda não vá adiante, para alertarem esse absurdo projeto que está tramitando e está sendo discutido para arrebentar com o mundo das lutas. Por isso, apresentamos aqui hoje, presidente, uma indicação parlamentar ao Congresso Nacional que qualquer fiscalização ou curso só poderá ser praticado pelas próprias federações de lutas e artes marciais e pelas próprias confederações. Esses sim têm sabedoria para identificar os milhares de professores do nosso país que estão aptos a exercer a profissão. Minha luta, presidente, é combater qualquer tipo de taxa, burocratização e, acima de tudo, regulamentar a profissão de instrutor e professor de lutas e artes marciais, dando todos os direitos a esse professor, dando todos os direitos a esse mestre, como aposentadoria, indenização, caso de acidente, direitos trabalhistas, acesso a concurso público. Não temos concurso público para os professores de artes marciais. A regulamentação vai abrir esse universo
Encerro meu discurso alertando lutadores de todos os cantos do país que entrem em contato com os deputados federais do seu estado. Encerro minhas palavras com uma saudação do mundo das lutas, proferida em todos os cantos do país. Osso! E alertar o absurdo desse projeto. Falou bem. Resumiu bem o problema. Quer dizer, é isso. O projeto de lei é realmente para regulamentar e parece que estão querendo colocar uma emenda no projeto sobre a obrigatoriedade do lutador poder ter que ser formado em educação física, né? Essa aqui é a discussão que estamos hoje em dia. Agora, vocês conversaram com o deputado federal Luiz Lima? Conversamos, eu soube que ele tinha proposto. Eu fui no dia seguinte até consegui uma audiência com ele, uma reunião com ele. No Rio? No Rio, através de uma conhecida. E, por acaso, o mestre André Pederneiras também teve a mesma ideia. E a gente foi junto. Por acaso eu estava indo num horário, ele no horário seguinte, a gente acabou indo junto. Conversamos com o Luiz Lima, ele foi muito receptivo. Concordou com a nossa argumentação, né? Se prontificou a nos ajudar, né? Colocar qualquer emenda que a gente quisesse. Entendeu, ao meu ver, a não necessidade do professor ser formado em educação física. E ficamos de voltar a falar com ele, né? Espero que realmente isso tudo se concretize da forma como foi conversado. Ele nos alertou sobre a possibilidade da formação de um conselho nacional para regulamentar as artes marciais, coisa que eu acho desnecessária. Eu acho que seria, como o vereador Ará falou, seria mais uma burocracia, né? Porque eu acho que quem tem que realmente cuidar disso são as federações e confederações, têm que ser empoderadas, têm que ter a responsabilidade de trabalhar de acordo e serem cobradas pelo trabalho que estão fazendo. Simplificar. Né? Simplificar, exatamente, porque, na verdade, um conselho de artes marciais ele seria tocado por quem? Né? E aí você colocaria embaixo um guarda-chuva artes marciais completamente diferentes, com filosofias diferentes, lógico que todas pregam a filosofia de ética, de moral, de respeito, de disciplina, todas elas têm em comum e muitos benefícios, né? Você vê que nas comunidades mais pobres do país, nas favelas, você tem sempre uma escolinha de arte marcial e eu conheço alguns professores que realmente tiraram muitas crianças do mau caminho, né? O próprio projeto Reação do Flávio Canto, dentro da Rocinha, fez isso muito bem, né? E é reconhecido por todos dentro da comunidade, né? O professor Cláudio Coelho está na comunidade do Cantagalo, Pavãozinho, reconhecido e ajudando a realmente dar um caminho, dar uma outra opção de vida para, às vezes, crianças que não têm muitas opções. Então, nós temos hoje atletas que vieram de comunidades morando fora do país ensinando artes marciais. O José Aldo mesmo começou num projeto social dentro de uma comunidade. Ronaldo Jacaré, 2 expoentes, né? José Aldo foi um dos maiores pesos médios de todos os tempos, campeão do UFC, acabou de lutar no Rio de Janeiro. Ronaldo Jacaré é um dos maiores lutadores de jiu-jitsu de todos os tempos também. Mora na Flórida hoje em dia, tem sua própria academia, lutou no UFC durante muito tempo, fez a vida dele independência financeira através das artes marciais e começou num projeto dentro de uma comunidade. Então tem tantos outros talentos. Como é que você vai podar um professor desse? Quem é que vai dentro de uma comunidade fazer, entendeu? Um projeto, uma pessoa, realmente é um professor que tem uma visão, mas também é uma professora da comunidade. Talvez não tenha sido um expoente dentro do esporte, mas ele pode proporcionar um caminho muito mais saudável, muito mais promissor para uma criança que sai de uma comunidade que não tem muita esperança, né? Então, a gente precisa desregulamentar, desburocratizar e dar alternativas para que isso se propague cada vez mais, né? Agora, o Fábio Gurgel também, né? Não está no exterior?
O Fábio não, o Fábio mora em São Paulo. Quem é um outro lutador que está acho que é Inglaterra? Na Inglaterra tem o Roger Gracie, tem vários, né? Vários brasileiros? Vários brasileiros, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu tenho alunos meus dando aula em vários países do mundo, né? Formados e alguns que vieram realmente de uma formação muito humilde, né? Que eu consegui ajudar a dar uma direção na vida. Então, a minha comunidade, a minha academia ali do lado da favela, do conjunto da Cruzada São Sebastião. Então, eu tenho muitos alunos que vêm de lá, que vêm com uma formação. Então, eu procuro ajudar da forma que eu posso. E tantos outros professores fazem o mesmo, né? Principalmente aqueles que estão dentro de comunidades pobres, assim, né? Você vê dentro da Avenida Brasil, Complexo da Maré, tem várias academias de artes marciais ali que realmente fazem um trabalho belíssimo. A importância nessa luta toda, você pelo teu nome, você acha que a tendência é a vitória, né? A tendência qual é a tua opinião? Assim, eu espero que a razão prevaleça, né? Mas a gente no Brasil nunca sabe se a razão vai prevalecer. Você vê a justiça aí, o que acontece, né? Mas a gente espera que a razão prevaleça e que continue os professores sem o incômodo, como temos hoje, não temos o incômodo do CONFEF nem do CREF no Rio de Janeiro, né? Então a gente espera que continue esse entendimento. Estamos lutando por isso. Só que Mato Grosso chegou a ter um problema. Foi? De pagamento, só que a justiça lá suspendeu. Acho que a gente teve no Rio isso no passado, mas aí a justiça teve. No Rio teve, mas a justiça também teve um entendimento que não cabia. Mas isso só desgasta, né? O desgaste maior e dá... você colocar alguém para supervisionar uma atividade que não tem competência para isso, né? Você vê muitas vezes um professor de educação física, como a luta está em voga, hoje em dia a luta está em alta, você vê professores de educação física puxando uma manopla de boxe ali, você vê que o cara não sabe fazer aquilo, né? Mas o cara não quer perder o aluno quer fazer arte marcial, então o cara tenta fazer, mas você vê que ele não está sabendo fazer. Ele faz uma matéria eletiva na faculdade de luta, mas ele não está apto a ensinar a luta. Essa é a verdade. Não é porque ele é formado em educação física que ele pode ensinar a luta. Se ele não passou realmente um treinamento, um ensino, teve uma jornada dentro de uma arte marcial, né? Mas o professor, por exemplo, Muay Thai, pode dar aula de Muay Thai e pode botar... Não pode? Sim, o professor de Muay Thai pode. Um professor de Muay Thai ele está apto, mas ele passou uma jornada de estudos, né? Ele tem etapas que no jiu-jitsu a gente vai graduando, né? No Muay Thai também, nas artes marciais, no judô também, você vai dando faixas, vai dando níveis, o atleta vai passando por níveis de treinamento até ele chegar no nível máximo, que no jiu-jitsu e no judô são a faixa preta, acredito que no taekwondo, karatê também, e depois tem outras faixas até isso, mas a faixa preta é a faixa que dá aptidão ao praticante a se tornar um professor, né? Você é coral, né? Eu sou faixa coral 7º grau. Eu já dou aulas de jiu-jitsu há mais de 35, 36 anos. Daqui a 2, 3 anos eu recebo o 8º grau. E na minha associação, eu só tenho faixas pretas dando aula. Não tem nenhuma academia da Brazilian Top Team que tenha um professor que não seja faixa preta. São todos faixas pretas. Então, você pode ter dentro da sua academia um instrutor faixa marrom, um instrutor faixa roxa, que lhe ajuda durante as aulas, né? Mas a supervisão é do professor faixa preta. Não está apto, na minha opinião, nem na opinião da confederação e das federações, ninguém que não seja formado faixa preta, professor, apto a dar aulas, né? Se tiver alguma academia de um professor que não seja faixa preta, eu sugiro que os pais não coloquem seus filhos, porque aquela pessoa não está pronta para dar aulas. Por mais que faça propaganda, né? Não adianta, não está apto. Vai ter que passar um processo de ensinamento, de níveis de treinamento, de ensinamento, até ele se tornar professor. Uma pessoa que não tem uma faixa preta reconhecida numa confederação ou federação, ela realmente não está apta a
trabalhar como professor. Né? Então, mas é aquilo, é uma prestação de serviço. A pessoa pode contratar quem ela quiser para prestar o serviço para ela, no fim.